Graça e paz, amados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nossa Rede Marcados aqui no podcast, na nossa igreja CBR, Comunidade Batista Renovada em Ribeirão Preto. Nós somos gratos em ter você aqui conosco na casa de Deus. Você é bem-vindo, Deus está neste lugar conosco. Então, sinta-se à vontade. Espero que de alguma forma o que for conversado aqui com nossos convidados e com a minha esposa te toque de alguma forma e que você possa compartilhar conosco aquilo que você sentiu no episódio de hoje. Laine? Boa noite, graça e paz. Aliás, boa noite não, né? Boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, ativa as notificações para quando a gente compartilhar os vídeos, você receber e compartilha aí divulgando a palavra do Senhor. Bem-vindo. Bom, e os nossos convidados de hoje são também jovens que fazem parte da nossa rede aqui do Marcados. Gui, Bia. Ai, gente, boa noite. Bem? Como diz a Elaine, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da sua região, onde você está. O horário que você está assistindo. Porque às vezes pode estar lá do outro lado, né, do mundo. Sim. Então, o fuso horário aqui é boa noite, lá vai ser bom dia. Exatamente. E por aí vai, né? Sim. Cremos que vai atingir multidões o podcast. Amém. Então, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende. Bom, para a gente iniciar, a gente queria saber um pouco de vocês, como que foi assim o conhecimento, né, da palavra de Deus e como vocês chegaram até Deus. Se foi através de alguém, se foi um testemunho de vida que fizeram vocês buscarem ao Senhor. Quem começa? Amor, primeiras damas. Deixo para você. Tá bom. Respondendo a pergunta do Leandro, não cresci num berço cristão. Quando eu tinha aproximadamente meus 4, 5 anos, minha mãe começou a frequentar uma igreja, não vou falar o nome, né, ponto de ética, e eu comecei com ela, eu e minha família, e ficamos um tempo nessa igreja. Como eu era pequenininha, tive um certo conhecimento, mas também fiquei assustada com algumas coisas que vi. Uhum. Mas depois a gente acabou saindo da igreja e só voltei quando conheci o Gui, que a mãe dele me chamou para ir num culto da ICBR, lá da sede, e eu fui com eles. E tava um pouco com o coração fechado, sabe? Eu não queria ir, mas depois eu fui me abrindo, fui vendo o quanto era bom e o quanto era edificante. E logo em seguida, viemos para os servidores. Mas foi tudo graças à minha sogra, meu sogro. Então quer dizer que a palavra, você chegou a ter conhecimento da palavra, mas você era pequena. Então, assim, tem criança não consegue ter uma experiência, né, vamos dizer assim, espiritual com Deus aos 4, 5 anos, como você disse, né, que você era pequena nessa época. Você chegou a citar a idade, não, né? 4, 5 anos. Então, 6 a criança ainda não tem um entendimento assim da palavra, né? Então, vamos dizer assim que na verdade você veio conhecer a palavra com quantos anos? Quando você começou a namorar o Gui? Com 12 anos. Com 12 anos, né? Aí sim você veio ter entendimento da palavra do Senhor, mas ainda assim mesmo com uma certa resistência. Sim, com uma certa resistência, que é muito difícil, né? Eu acho que quando toca no assunto de paternidade, é um pouco mais complicado, porque o seu relacionamento com Deus, eu vejo que reflete um pouco na sua paternidade com o seu pai biológico. Sim, Se você não for apegada a ele, se você não tiver uma certa intimidade com o seu pai biológico, é muito difícil você se abrir com Deus, ter uma intimidade com ele. Eu sofri com isso há um tempo atrás e, graças a Deus, hoje é totalmente diferente. Hoje eu tenho livre acesso para falar com Deus, me sinto mais próxima dele, mais íntima dele cada dia. Amém. Você, Gui? Boa noite de novo. Então, eu não conhecia a palavra, nasci num berço católico, totalmente católico, praticante, minha avó. Na verdade é meio dividido assim, né? Porque minha avó é católica, minha mãe acompanhava minha avó
E meu avô era espírita. Né? Por enquanto, em nome de Jesus. Amém. Por enquanto. Amém. E eu sempre acompanhava minha avó na missa, participava, fiz catequese, fiz primeira comunhão, crisma, por isso que eu casei, viu? Quem é católico. Não, porque quem é católico, se não fazer crisma, não pode casar. Verdade. Não pode casar. Mas eu até fiquei muito bravo com a minha mãe, porque quando eu acabei a crisma, ela se converteu. Ou seja, os 4 anos de primeira comunhão, catequese que eu fiz... Falei, por que não se converteu antes pra mim não fazer? Porque eu acordava cedo à toa. Você tinha um tempinho a mais pra dormir depois, né? Mas no começo da minha conversão foi muito difícil, porque jovem, eu tinha Você tinha 12, eu tinha 15. Jovem quer saber do mundo. Sim. O jovem começa, os seus 15 anos, começa a conhecer algo que o mundo vai te oferecer que não é bom, mas aparentemente você começa a se seduzir. Eu nunca fui de balada, de festa, de bebedeira, nunca tive vício, mas assim, por amizades, por influências, a gente acabava indo em alguns lugares. Até o momento em que minha mãe começou a ir para a igreja, começou o processo de conversão dela, e tentava me levar. Uhum. Só que eu sempre fui muito fechado. Nunca me abria muito, porque eu queria continuar vivendo o que eu estava vivendo de jovem, né? Sim, porque, sim. por exemplo, quando a gente ia numa outra igreja, quando minha mãe começou, eles me ofereceram assim, olha, faz um curso de baterista, porque a igreja estava precisando. Só que o ensaio do louvor era de sexta-feira. E de sexta era dia de happy hour no Ipanema. Falei Ipanema aqui. E era o dia que eu encontrava ela, que era o único dia que a gente podia se ver. Uhum. Aí eu falava, agora eu não quero, mas no fundo do meu coração eu não queria. Por quê? Porque eu sabia que eu ia perder. Sim. Então eu sempre fui muito fechado. Confesso também que nesse começo de conversão, assim, na igreja que a gente ia, pra mim era muito difícil, porque eu não me adaptei no lugar. Sim, sim. Então, muitas vezes eu fingia que eu tava dormindo pra não ir. Gente, chegava no culto. Olha o momento revelação. Minha mãe, era uma tribulação. Meu Deus do céu. Minha mãe muitas vezes... ia meio brigada comigo, porque podia justamente nem tomar por Santa isso Ceia. Ela até fala que ela não podia tomar Santa Ceia, porque tinha discutido comigo em casa, mas Deus sabe a luta que ela teve, e graças ao joelho no chão dela, do meu padrasto também, o Joaquim, graças à oração deles, a acordar de madrugada, as lágrimas de madrugada, muitas vezes ela parou de tentar me levar conversando comigo e foi conversar com Deus, né? Porque ali ela falou uma vez pra mim que não ia mais tentar me levar, que eu ia no meu tempo. Uhum. Ainda conversei com ela, falei, mãe, eu vou me batizar, vou seguir, mas não agora, eu acho que não é o momento. Só que mal sabia eu os planos de Deus. Os planos de Deus que estava preparado. Sim. Nesse tempo, como eu falei, eu fingia que eu estava dormindo, brigava com a minha mãe de propósito só para não ir. São muitas coisas. 6 horas. Minha mãe falava, 4 horas você tem que estar aqui pra gente poder ir. Eu chegava, era 5h30. Nossa, em cima da hora. Né? Aí ela já tava daquele jeito. Eu chegava de propósito. Mas isso foi águas passadas, até o momento em que eu conheci a antiga ICBR Parque dos Servidores, hoje CBR. Amém. Conheci, fomos recebidos aqui assim de uma forma inexplicável. Conheci aqui a primeira vez, foi num culto de domingo. Não lembro se foi no culto de domingo. Foi um culto de domingo. No culto de domingo. E na próxima semana, algo ali, fiquei a semana inteira algo me impactando, assim.
Então foi amor à primeira visita. Exatamente, amor à primeira Não é a vista, a primeira Exatamente. visita. Acho que pelo acolhimento que nós recebemos aqui desde o começo, pelo pastor Vair, pelo pastor Lucas, foi algo assim que a gente se encontrou aqui. Por isso que eu falo que eu bato muito em cima disso. A igreja, ela tem que ter uma boa recepção para quem está visitando. Exatamente. Você não sabe a condição que a pessoa está vindo na igreja, né? Então, se você recepciona uma pessoa, e outra, é uma forma de você demonstrar o amor de Cristo, que você faz diferente do mundo. Porque muitas vezes você chega num lugar, né, do mundo, você não é bem recepcionado. E aí, contrário. Exatamente. Então eu falo assim, se na igreja que nós falamos do amor de Cristo, nós não puder receber uma pessoa com amor, com carinho, abraçar e dar aquela recepção calorosa, o que nós estamos fazendo aqui? Cadê o amor de Deus? Né? Então isso é muito importante, a gente saber disso e frisar e pôr, independente se é do nosso ministério ou não, né? Se é da CBR ou qualquer outro ministério que esteja assistindo o nosso podcast aí, aonde chegar na sua igreja, trabalhe na recepção com os membros. Faz toda a diferença. Faz a diferença. E aí entra também naquela questão que de repente a pessoa vem, visita a igreja e aí ela é super bem recepcionada e não volta mais, né, por questões pessoais, acho que não é o momento, a igreja não é para mim e tal. E aí de repente aquele momento que Deus toca no coração, a pessoa, nossa, aquela igreja era tão boa, sabe? Eu fui aquela vez, lá fui tão bem recepcionada. Exatamente. Fica marcado, né? Gera vai ficar marcado. Um certo legado, né? Exato. Fica marcado isso na pessoa. Exato. Às vezes, muitas vezes ela nem vai lembrar da palavra que ela ouviu, mas de o como abraço ela foi que ela recebida, levou, aquele abraço que ela levou na chegada, no momento de mover do Espírito, que alguém foi e abraçou e orou por ela, isso vai ficar lembrado para ela. E outra, principalmente que eu falo assim, agora durante a pandemia, que o pessoal ficou mais fechado em casa, então quando a pessoa saiu de dentro de casa, ela pôde rever certos valores, né? Às vezes coisas que não dava atenção, né? E eu acredito que nem todos, né, pensou, foi um momento de reflexão, aquele momento de você pensar um pouco mais em Deus, né, ter aquele momento de intimidade com Deus. Mas aqueles que propuseram estar com Deus, que falaram, não, realmente eu preciso de mudança, eu preciso de algo mais, então esses estão queimando, né, para fazer a diferença. Estão perceptíveis a qualquer movimento, a qualquer diferença. Se você oferece um copo de água para uma pessoa num momento que ela está ali naquela percepção, você pode ganhar uma alma. Exatamente. Pelo simples fato de falar assim, olha, aqui é um copo d'água para você, né? Você não sabe a condição interna que ela está. Então faz uma diferença. Você pegar assim, quando a pessoa chega, qual o seu nome, de onde você vem? Sim. Você é de algum ministério? Como está a sua vida? Você se importar com a pessoa. Eu estou aqui para te ouvir. Exatamente, porque as pessoas, não adianta, acho que todo mundo vai vir um pouco com um pé atrás. Sim, pessoal com certeza. Não vai já chegar se abrindo, se expondo, não. Vai chegar porque muitas vezes a pessoa acaba de passar por alguma coisa muito difícil e precisa de uma ajuda. E ela não vai se expor de uma vez. Às vezes ela está saindo de um processo doloroso, Exatamente. né? Exatamente. E aos poucos, assim, qual o seu nome? Como está a sua vida? Como foi essa semana? Um abraço, um copo de água. Exato. Você começa a quebrar o gelo do coração da pessoa. Exato. Conforme vai quebrando o gelo, vai dando legalidade para um trabalhar, para um fluir do Espírito. Exato. E a pessoa pode ser, no primeiro culto, a pessoa pode até ser batizada pelo Espírito. É verdade. É uma coisa que a gente sempre falou, aliás, eu no meu processo de conversão, a Helene sempre me falava que
às vezes, o pessoal tem esse conceito, vai pra igreja, as coisas vão ser mil maravilhas. O pastor mesmo fala de púlpito aqui que a gente sabe que não é, né? Não é. Que o crente passa dificuldades, sim, mas a gente sabe que todas as dificuldades, né, e as bênçãos que a gente tem é permissão de Deus, né? Sim. E ela sempre me falava que na igreja vão ter muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil e foi pra igreja para tentar buscar um socorro. Então, tipo, às vezes eu vou me sentir mal, né, ou envergonhado nossa, eu vejo tantas pessoas, tipo, orando em línguas, né, caindo no manto, no culto, e eu ainda ali assim, só que, tipo, tem pessoas que já estão há mais tempo na igreja que ainda estão passando por um processo também desse, né, então leva tempo, né, as pessoas estão dentro da igreja porque querem um conforto, né, e de alguma forma foram tocadas, né, assim como eu também, eu teve uma palavrinha lançada, uma sementinha lançada. Sim. Eu igual, não lembro se eu falei em outros episódios, que hoje eu olho para trás e eu falo assim, nossa, sabe, houve realmente um preparativo. Eu lembro tantas vezes que pessoas vieram me entregar santinho, sabe, com um versículo e tal, ou alguém do nada assim veio me falar, lançava um versículo, e eu no momento nossa, fechava, né? Falou comigo isso, né, e tipo, nunca dei bola, tal. Aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, sempre houve, tipo, tô aqui, hein, o meu filho. Era o cuidado de aqui, Deus, né? Uma vez também com a gente, você lembra? Estávamos subindo de pé a rua do centro, e a gente estava apressado. Aí um rapaz da igreja chamou a gente, não sei se você aceita uma oração, a gente já era convertido. A gente, não, estamos com pressa, mas a gente, na verdade, a gente falou... Nós conhecemos a palavra, nós somos de outra igreja, tal. Aí a pessoa falou assim pra mim, mas vocês não podem receber uma oração? Meu Deus. Aí eu falei, doeu. É verdade, aí nós paramos e fomos orar com a pessoa. Ele orou por nós oramos e é isso. Nunca negue uma oração, alguém te entregar algum folhetinho, porque uma hora vai te tocar. Uma hora você vai lembrar daquilo que falaram, daquilo que te entregaram. Uma hora, se a sementinha foi plantada, uma hora você vai Deus vai te incomodar lá. Exato. Você vai ver. E aquele determinado versículo que naquela hora parecia ser insignificante, nada, vamos dizer assim, quando né? você pega e você entende, muda. Parece que seus problemas ali é o que você está passando, é o seu problema e é aquilo que Deus tem para sua vida naquele momento. Como diz um meme, né, interno aqui da CBR, é sobre isso. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então você veio para ficar. Vim chegou e ficou. No culto de domingo, eu ainda estava conversando com um amigo hoje, falando para ele, na época que eu me converti, que eu estava começando, eu vinha para a igreja, só que minha playlist do celular era sertanejo, pagode. Jesus! Nessa época eu já tinha parado de ouvir funk, eu já não gostava mais de funk. Meu Deus! Era só sertanejo, misericórdia. E aí a playlist tinha um ou outro louvor ali, né? Mas tinha um determinado louvor que quando chegava nele, ali eu não queria mais saber dos outros. Eu colocava ele para ficar repetindo. Aí passou essa semana, nós viemos no culto de jovens, né? Tanto é que, você lembra do culto de jovens do pastor Lucas? Mais ou menos. Até o dia a gente não ia vir porque eu tinha jogo no Ipanema. Eu acho que não tinha no sábado à tarde. Não tinha como nós virmos, né? Eu não lembro. Até que o Joaquim trouxe. Tinha jogo sábado à tarde, joguei. Aí era 4 horas, a gente tava, mais ou menos esse horário a gente estava quebrado, eu estava quebrado. Aí minha mãe falou, vai ter culto de jovens hoje, vamos? Não sei. Tava naquele meio mais com o pé no mundo do que o pé na igreja. Não sei, tô cansado, tô exausto. Vai. É porque geralmente assim, para vir na igreja a gente tá cansado. Mas para outros compromissos, eu preciso distrair a cabeça. Aí você esquece a canseira, né? Aí decidimos, depois de várias insistências, vamos, né? E ali, quando a gente decidiu vir,
creio que já estava anotado lá na agenda de Deus, porque... Amém. Gente, o que aconteceu ali foi, ali naquele culto de jovens, foi o culto que eu falei, aqui é meu lugar, eu quero mais disso. Pastor Lucas, eu lembro, sou seu discípulo, hein, Pastor Lucas? Desde o começo, somos seus frutos. Somos seus discípulos, Glória pastor. a Deus. Desde da época que o Pastor Lucas era líder de jovens. Pegamos o finalzinho, mas o finalzinho da liderança dele, mas naquele culto de jovens... Marcou as luzes da igreja. Eu lembro como se fosse ontem. Apagou as luzes da igreja, cadeira, arrastaram as cadeiras. Começou uma oração fervorosa. Aquele derramar de lágrimas, Amém. aquele quebrantamento, aquela sensação de, meu Deus, que é isso? Quero mais. Né? Quero mais. Aí o pastor Lucas veio, orou pela gente na época. Ali nós aceitamos a Cristo. E quando uma pessoa aceita Cristo, a festa no céu. Sim. Naquele momento, naquele dia ficou marcado para nós. Houve festa no céu, porque aquele dia foi separado, porque foi maravilhoso. E ali nós decidimos, falamos, não, é aqui. Nossa, e assim, falamos, ressaltando que vocês não moram perto da igreja, assim como nós, né? Não. Do outro uma lado viagem. da cidade. É igual Não, a gente brinca, né? Vamos gente, viajar para a igreja. E o tanto de palavras que jogavam contra a gente. Misericórdia. Gente, vocês vai tão longe, tem igreja aqui perto. Não, vai aqui. Vocês têm que viajar. Não, é lá que nós vamos. Aqui que está a nossa bênção, né? E graças a Deus, Deus tem provido até hoje para nós, sempre proveu. Amém. Temos condições. Às vezes dá uma apertadinha aqui, outra ali, Sim. mas Deus entra com a provisão, estamos aqui e vamos ficar, creio que até o dia que Deus falar, não, eu quero vocês Sem agora em outro outras lugar. nações, né? Amém. Ô, glória. Eu quero vocês em outras nações, que esse é o nosso sonho. Espero que seja o sonho de Deus. Fica a dica aí, né? Em quarto episódio que a gente tá, nos 4 foi falado que um culto de jovem mudou a vida de alguém. Então, Fica a fica a dica. dica aí. Culto de jovens. Né? O pessoal fala, não, quero ir pro culto normal, culto de adoração de Mas cê domingo, sabe, gente. Um culto culto de de domingo, mas um culto de jovens é diferenciado. Eu creio que o culto de jovens, ele tem uma legalidade um pouco a mais, assim, porque... Eu falo assim que, na verdade, o jovem, ele tem muita ousadia. E ele tem muita fome. Não que os demais não têm, mas o que acontece? O jovem, ele vive de desafio. Então, tudo que desafia, para ele é interessante. Exatamente. É igual uma pessoa, né, chega para você e fala assim, duvido você fazer isso. É o melhor incentivo, né? Nossa. Não é tipo, Toca vai na lá, você ferida. consegue. Não, fala, duvido que a pessoa faz. É a mesma Ainda coisa. mais fala pro assim, homem. Ainda mais pro homem. Eu não duvido que você vai lá e faz isso aí. Exato. Mas que fere a integridade. Exatamente. Então eu falo assim, e hoje, diante do avivamento que Deus tem derramado nas igrejas, né, o jovem que ele está comprometido com Deus, ele busca incessantemente, né, e é aquela busca assim que queima por dentro. Ontem nós tivemos o culto de oração. Sim. Gente, Tremendo, eu falo tremendo. que se fosse uma vigília até 2, 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, exato, tranquilo, a igreja permanecia aqui, Gente, porque terminou, ninguém queria sair da oração. Sem exagero, parecia um quebrantamento, tava tão... O céu baixou assim que, meu parecia Deus, rio de lágrima aqui na igreja. Foi, algo foi. impactante. Maravilhoso. Outra dica, você que não vá em culto de oração, procure a frequentar culto de oração, viu? Vamos a dica Resposta, venha a todos os cultos. né? Resposta de muitas orações ontem aqui foi respondido. Verdade. E às vezes aquele dia que você não vem é o dia que o anjo ia trazer a sua Sua resposta, bênção. você perdeu. Conclusão,
um dia a mais para sua resposta. Só isso que eu tenho para te falar. Não só a resposta, assim, eu creio que eu conversando com a pastora Jéssica um tempo atrás, um culto, algo me tocou que um culto pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, nossa, mesmo demais. que essa pessoa não esteja nesse culto. Sim. Porque alguma pessoa, você pode ser curada de algo num culto, num determinado culto, para você poder curar outra pessoa. Exato. Porque nós precisamos ser curados de algo. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Exatamente. A pessoa, então, é importante a gente não perder culto, porque se a gente ficar com uma ferida dentro de nós, como que nós vamos poder transmitir algo para curar outras pessoas se nós não estamos curados? Exato. Então, um culto pode te curar de algo que te machuca, para que você possa curar outras pessoas. Exato. Então, a importância de um culto, ela é tão... Sim, não tem como falar. Acho que não há palavras, né, para descrever. Se não me engano, acho que o pastor Vair sempre fala que é pecado faltar de culto. É pecado faltar de culto, irmão. Só não vem se você estiver na UTI, só né? Só não vem se estiver na UTI. Mesmo assim, dá um jeitinho lá na UTI que dá pra vir. Exato, exato. Um culto transforma vidas, assim como eu fui transformado, como ela, como o Elê, a Elaine foi transformada num culto. Começa... Não é que você vai chegar no culto, já vai sair rodopiando, não, mas... Começa um processo de quebrantamento. A primeira parte assim que eu acredito é a confissão. Sim. A confissão, você não precisa se confessar para os homens, você se confessa para Deus, porque a confissão leva um arrependimento. O arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno. Porque de boca para fora muita gente arrepende todos os dias e todos os dias pratica o erro. Genuíno. Um arrependimento que você sabe que aquilo que nós sabemos que erramos e não vamos praticar de novo. Sim. E o arrependimento, ele gera um quebrantamento. Quando você está na parte do quebrantamento, é a parte que você vai se abrir totalmente para Deus e aí começa a dar legalidade para Deus poder trabalhar na sua vida. Verdade. Então é um processo. Começa com uma confissão, leva ao arrependimento genuíno, leva um quebrantamento. E todo culto é especial. Todo culto é especial. O culto transforma vidas. Não adianta você falar assim, mas ontem eu fui abençoado, eu acho que hoje não tem nada para mim. Meu amigo... Ai, que Deus quebra as tuas pernas. Um culto é o divisor de águas na vida. Esse culto pode não ser da vida sua, mas é da vida de alguém que está lá. Exato. O próximo culto pode ser um divisor de água na sua vida. Exato. E essa questão de você se abrir para Deus e aí ele começar a trabalhar, né? Você ter esse entendimento. Tem até um detalhe que você falou um pouco antes, de alguém vem te entregar um versículo, uma oração, alguma coisa, e você, não, agora não estou com pressa, tô assim. Quando a gente inverte a situação, a gente se coloca de entregar alguma coisa para alguém. Eu já me peguei em alguma situação assim, que Deus tá passando um desconhecido na rua e fala assim, vai lá e fala tal coisa para ele. E aquilo é coisa na minha cabeça, isso eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou falar isso? Foi o Setembro Amarelo que nós fizemos lá na Praça 15. Nossa, foi lindo. Você fala, vou lá. Meu Deus do céu. Muda totalmente. Já aconteceu comigo também, assim, eu sinto até hoje que eu deveria ter ido, mas hoje a vergonha querendo ou não, ela te bloqueia, né? Sim. E assim, nós não podemos ter vergonha, porque imagina se a pessoa que orou por você, que estava com você, tivesse vergonha de falar com você. Exato. Imagina, talvez nós estaríamos aqui hoje. Se a pessoa que ora todos os dias por você desistisse de você, talvez nós estaríamos aqui hoje. Exato. E devemos quebrar essa timidez, essa vergonha. Porque o mundo está precisando, muitas pessoas no mundo estão precisando de nós. E nós, tímidos,
Os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Só que quando o mundo vem te oferecer, ele não vem com timidez. De jeito nenhum. Quando as pessoas do mundo vêm querer te chamar para ir para algum lugar, eles vêm na ousadia mesmo. Ousadia, batendo o pé e vamos, e não tem timidez. Então, por que nós temos que ter essa timidez? Exato. Não podemos. Exato. E falando em questão de ousadia, eu lembro que em um culto de jovens você deu um testemunho que aquilo me marcou muito. Você quer compartilhar conosco esse testemunho? Preparem os lenços, porque até eu choro. É lindo, gente. Presta atenção no testemunho dessa princesa. E depois você me fala nos comentários se te marcou, o que falou no seu coração, você comenta aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. Pegou o lenço? Pode começar, Bia. Bom, para quem não me conhece, nunca me viu, eu tenho um problema nos meus 2 pés, direito e esquerdo. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, eu fiquei de mau jeito e isso acabou afetando o meu pé, ele ficou para dentro. Então, quando eu nasci com o pé para dentro, para ficar mais fácil, igual o Curupira. E desde cedo, desde muito novinha, dos meus 4, 7 meses, eu já vim na batalha das cirurgias, né? Era cirurgia atrás de cirurgia e assim foi indo, né? Resultou que um dos meus pés ficou em perfeito estado, mas no outro eu precisei fazer mais algumas cirurgias, no esquerdo. E minha última cirurgia foi com 7 anos, e isso me marcou tanto, que se eu lembrar, eu sinto as dores, e quando eu estava lá no HC ainda, à noite era uma tortura para mim, porque eu queria coçar, eu não podia, eu só sabia chorar. E eu lembro que minha mãe estava comigo no hospital, ela ficou desesperada também, porque não tinha o que fazer. Ela me colocava na cama, aí eu pedia para deitar com ela, e foi assim a noite inteira. Mas crescendo, eu cresci com um pezinho menor, e toda menina tem o sonho de fazer balé. E comigo não foi diferente. O meu era andar de skate. E conversei com a minha mãe e fomos atrás, né, do meu médico, cirurgião, para falar para ele. Eu sempre tinha retorno no HC, então toda vez, gente, eu insistia, ai, fulano, eu quero fazer balé, doutor, porque é meu sonho. E eu sempre insistia nessa tecla. Bia, você não pode fazer, não tem condições, você não tem força no seu pé. Se você forçar muito, a qualquer momento você pode voltar aqui e precisar fazer uma outra cirurgia. E isso sempre me marcou muito, né? E eu via minhas amiguinhas fazendo balé. Ele chegou a dizer que você nunca ia usar sapatilha, né? Sim, ele falou, Bia, esquece, você não tem condições. Meu Deus, é difícil porque barra o sonho de uma pessoa, sim, né? Você fica presa naquela palavra. Misericórdia. E aquilo fica no teu coração. Você fala, eu não sou capaz, o que eu vou fazer agora? Mas aí eu comecei a vir para a igreja, né? E eu lembro da primeira vez que nós fomos na igreja, lá na ICBR mesmo, e eu vi o Ministério de Dança, e assim, eu fiquei apaixonada. E eu falava, meu Deus, por que eu não tô ali? Por que não pode ser eu, pai? Por que eu acabava questionando, sabe? Por que, Deus? Por que comigo? Por que o Senhor me fez assim? E eu fiquei por muito tempo martelando aquilo na minha cabeça. E depois começamos a frequentar a CBR aqui, Parque de Servidores. E aqui também tem, né, o Ministério de Dança. E eu via as meninas. E eu chegava em casa e chorava, Deus, por quê, pai? Por quê? E eu ficava com isso. Até que um certo dia, comecei a orar a Deus, né? E falei assim, pai, eu não aceito. O Senhor me fez perfeita, eu sou a princesa dos teus olhos, Senhor. Amém. E aí eu falei, pai, se for da tua vontade, eu vou entrar nesse ministério. E aí jogava no ar, assim, pai, então, né? Se for da tua vontade, Senhor. Né, só acho. E aí eu conversei com a minha primeira líder, entrei, comecei a frequentar os ensaios. E aí veio as guerras, gente. Eu morava bem mais longe do que eu moro da igreja hoje. E como eu era novinha, tinha
13, 14 anos, não tinha habilitação, não que eu tenha hoje. Hoje eu tenho, mas eu não tinha muito como trazer. E aí eu tinha que pedir pra minha mãe, que na verdade não era nem ela, coitada, porque ela não é habilitada. Então eu pedia pro meu padrasto. Mas antes disso, minha líder passava em casa e me buscava. Mas ela se mudou para perto da igreja e complicou um pouquinho as coisas. E aí ficou nisso. Ai, mas quem vai levar a Bia? O que vai fazer? Por que tem que ficar esperando lá? Foi essa guerra. E aí, com muito custo, começaram a me trazer. Porém, entrou o financeiro. Aí começou a apertar, mas a igreja é do outro lado da cidade, tem isso, aquilo, outro. E aí eu conversei com o pastor, conversei com a minha líder, e o pastor deu uma ajuda de custo. E na época, a minha sogra começou a me trazer, né? Ela me trazia nos ensaios, e depois minha mãe e meu padrasto vinham me buscar. Aí tinha que repartir a ajuda de custo entre os dois. E foi assim até um certo tempo. E teve um certo dia que eu falei, Deus, eu não aguento mais ter que ficar pedindo para me levarem, e às vezes acabam me levando, e eu sei que não tá indo de coração aberto, às vezes vai emburrado, vai bicudo. E aí eu falei, pai, não quero, se for para ser assim, eu não quero, Senhor. Tanto é que eu saí do ministério por um tempo, mas depois eu voltei, depois de alguns meses. Acho que chegou a um ano. A um ano? Um ano você ficou parada, assim. Aí depois de um ano... Foi um processo de troca de liderança também, numa época parecida. Sim, aí depois de um ano, mais ou menos, voltei para o ministério, e uma das filhas do pastor assumiu o ministério de dança. E eu fiquei por um tempo no ministério, só que não acabou dando muito certo nós duas, né? Momento revelação. Tadinha da Dani. Dani, estava assistindo aí, muito obrigada pelo ensinamento. Mas foi um momento muito difícil também, coitado. Ela me suportou bastante, minhas crises, as minhas frescurite, que na verdade você vai amadurecendo também, né? Você vai aprendendo a entender melhor, né, a situação. Sim, é porque acaba sendo difícil também. Eu vim de uma liderança, aí eu fiquei parada por um ano e logo eu peguei outra liderança. Uma coisa... Era um método diferente. Exatamente, sim. Eram costumes diferentes, dinâmicas diferentes. Então foi muito difícil pra mim. E aí eu fiquei um tempo ainda com a Dani e depois eu saí. Não saí, né? Saí na época da Dani, porque a gente meio que deu uma tretinha ali. Ô Dani, nada pessoal, viu? Nada pessoal. Apenas para evitar conflitos, a Bia disse, tá? Nós chamamos Dani, agradecemos pelo que muito você obrigada, fez Dani, pelo aprendizado. Também, tá? E aí a gente acabou tendo um conflito ali, eu fiquei mais um tempo fora do ministério. A verdade é que ela estava orgulhosa, viu, Dani? Ela era orgulhosa. Né? Lá, aquele olhar assim, em casa nós conversa. Aí depois desse tempinho com a Dani, eu voltei pro ministério mais uma vez, com a cabeça totalmente diferente, né? Vai amadurecendo. Deus começa a tratar, começa a revelar, você estava errado ali, vai se consertar. E foi exatamente isso que eu fiz. E teve uma hora que eu falava, Deus, como? Há um tempo atrás, eu chorava pro Senhor porque eu não podia dançar pra Ti. E hoje que eu posso, eu tô fazendo essas graças, Deus. Como assim? E eu comecei a pesar minha consciência. Eu falava, não, pai, eu não tô certa por causa disso. E voltei pro ministério de dança, pra honra e glória do Senhor. Amém. Pediu desculpas. Pedi desculpa pra Dani pelo que tinha acontecido. Reconciliou, fez um acerto. Exatamente. E depois disso, foi maravilhas. Foram guerras, mas tudo pra glória de Deus. E depois de um tempo, a Dani engravidou. E eu fiquei um tanto quanto desesperada. Detalhe, porque teve um dia que eu falei pra você assim, amor, você cuidado, se você fala que não gosta de algum louvor, cuidado que Deus pode te levantar como líder de ministério de dança. Muito cuidado, porque acho que 90% da igreja já sabe
E tem um outro louvor ali que você não... preferia não escutar. Eu não falar outra coisa, preferia não escutar, né? Fala, cuidado que você pode ser líder de ministério de dança, hein? Você tem que dar reserva. Eu lembro ele nitidamente falando isso. A gente tava passando pela Leão 13, ele conversando, e ele falou isso pra mim. Meu Deus! Nitidamente. Porque na hora eu tava colocando lá e você não quer ouvir, tirava do rádio, não foi? Ó, cuidado que uma hora você vai ser líder de dança e você não vai poder fazer isso, vai ter que ouvir, viu? Ele não falou ouvir com todo dançar, carinho né? do meu. Ouvir e dançar e sorrir ainda. Tem que dançar Né? Nossa! E aí a Dani engravidou, foi passando uns meses, e eu fui ficando preocupada, porque eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não sei, vai parar o Ministério de Deus. Já comecei a falar, não, Deus de novo, não. Sofrer pai, por antecipação. Eu sou desse jeito. Quem não é? Ansiedade, imagina. E aí um dia a Dani me chamou pra... A gente tava aqui na salinha, né? Antes de começar o culto, a gente tava orando. E a Dani soltou assim no ar, né? Ah, eu tô perto da... Como é que é a palavra? Licença maternidade, digamos assim. Vou colocar assim. Fica mais formal, claro. E eu vou precisar que alguém me substitua. E gente, eu tava em outra meio que atmosfera, sabe? Eu nem prestei atenção, assim, no que a Dani falou. Prestou sim, porque você tá vendo que ela tá falando aqui. Então ela pegou assim. Não, é porque ela me falou depois, menino. E aí eu acabei... Aí a gente passou o culto assim, normal. Aí passou mais algumas semanas, Dani me mandou uma mensagem. Eu tô pensando aqui assim, eu vou tirar uns dias de licença maternidade, eu preciso que alguém me substitua. Aí a Bia olhou assim, tipo, a Rebequinha, a Luana pequenininha, né? Tipo, Suiane pequena, e sobrou pra mim. Na época tinha Kathleen no ministério. Tinha Kathleen no ministério. E aí tá, eu tava lá em casa, sexta-feira à noite, o Gui tava lá em casa, né? A gente tava vendo o filme. Aí eu falei assim, meu Deus. O que foi isso? Como é que é o vibra do celular, amor? Como é que é? Pula. Quem ouviu, ouviu. Não corta isso. Você corta não. Não. Já virou figurinha, já. Tem certeza. E aí, mensagem da Dani. Aí subiu até um frio na alma. Eu falei assim, Deus, eu não fiz nada, Senhor. Deus, eu tô bem, eu não fiz nada. Aí eu falei, oi Dani, tudo bem? Ela falou, preciso falar com você. Eu falei assim, pai, traga alguma coisa na minha mente que eu fiz, mas eu não lembro de ter feito nada, Senhor. E ela falou, é sobre o Ministério de Dança, sobre a liderança. Aí acho que foi você que viu a mensagem, né? Eu nem vi. E o medo. Nossa. E o medo que ela tá. E aí na hora que a Dani falou, na hora que ele leu a mensagem pra mim, deu um frio na barriga. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ela falou, não, no próximo culto a gente conversa. E eu pressionando ela, não, Dani, fala, eu não vou conseguir dormir, eu sou ansiosa. Essa questão eu tenho uma coisa pra te contar. Amanhã eu te conto. Ai, gente, não faz isso gente, comigo. Não faz isso. Nem todo mundo tá preparado pra ouvir isso. Eu, dependendo do dia, né, dependendo do meu nível de ansiedade, eu falo, tá bom, tranquilo. Agora, o Leandro, não. Ele fala, não, você vai falar agora. Agora. Gente, é engraçado isso. Uma vez eu tava na reunião, minha mãe foi na minha reunião da escola, naquela época assim, digamos assim, que eu tava mais ou menos assim. Eu liguei pra ela, e aí mãe, como é que foi a reunião? Em casa a gente conversa. Jesus! Pra quê? Deus é pai. Pra quê que eu fui ligar pra ela pra perguntar Acabou como? sua paz, nunca mais na vida. Passava 3 horas e nada dessa mulher chegar, gente, meu Deus. E eu andava de um lado pro outro, andava pro lado e pro outro. Aí quando chegou, aí Na hora que ela chegou em casa, a casa tava varreu, passou Vixe, pano, tá brilhando. Chamou cozinha, fez a pegava janta. a colher assim, você podia se ver assim na colher. Oi mãe, fiz até o jantar, pode sentar. Belas, né? Não, mas aí ela mostrou o boletim, ela tava brincando, que eu tirei 10. Meu Deus, quase matou, mas quase tudo matou bem. do coração à toa. Morreu, mas tá passa bom. bem. Morri com 10 ainda no boletim. Mas o medo, vixi. Bom, aí conversei com a Dani, ela falou que era sobre o ministério. E ela falou assim que tinha conversado com os pastores, tinha conversado com Deus. E falou assim, Bia,
tô saindo agora, licença maternidade, e eu vi que você, meu pai viu, todo mundo viu que você já está pronta para liderar o ministério. Aí eu já comecei a chorar, já caí em lágrimas. Gente, aquela noite foi muito choro. Nossa. Foi. Muito choro. E aí ela falou assim, Bia, não precisa me dar resposta agora, você pode pensar. E quando você estiver pronta, você vem falar comigo ou com meu pai. E aí eu comecei a orar. E aí eu orei para Deus, falei assim, Deus, se for da tua vontade, eu vou voltar para o ministério, mas não vou voltar como liderada, né? Como liderada, e sim como líder. E passou alguns dias, Deus falou comigo, falou, Detalhe, ela falou isso depois de 40 minutos de choro, né, amor? Primeiro foi 40 minutos de choro, aí depois ela foi orar. Ela não tava conseguindo orar. Ainda pediu pra mim orar por você. É verdade. Eu não tava conseguindo, choro, aí depois calmou, aí foi. Meu Deus. Orar. E depois de alguns dias, Deus me deu a resposta. E hoje sou líder do Ministério de Dança da CBR, para a glória de Deus. E se você tem um sonho, não deixa o mundo falar para você que você não pode, que você não é capaz. Deixa Deus trabalhar, pergunta para Deus, porque muitas vezes o mundo lá fora, ele não quer ver você crescer, não quer ver você bem, mas Deus quer, porque nós somos filhos, filhos de Deus. Então, quando eu ministrei essa palavra nos jovens, né, esse testemunho, eu até comentei que quando esse processo começou a acontecer comigo, eu estava no meu processo de conversão, querendo entrar ainda para o ministério. Então, Deus trabalhou de um jeito perfeito. E sempre quando eu penso nisso, eu penso naquela passagem de Efésios 6, que a gente tem que guardar nosso coração, guardar nossos pensamentos, para não ouvir o que o mundo fala para nós, e sim o que Deus fala. Porque isso faz toda a diferença para nós. A gente tem que pegar nossa espada e começar a guerrear, a gente tem que colocar nosso capacete, nossa armadura da fé, e fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. E é isso, não desistam dos seus sonhos. O mundo sonhos. nunca vai te dar a última palavra. É verdade. Quem te dá é Deus. Quem te dá a última palavra e é hoje Deus. Eu sou muito grata de dançar por almas e não por palmas. Porque se eu estivesse lá fora, se eu estivesse num teatro, participando de um musical, eu acho que eu seria uma pessoa vazia hoje. Eu seria uma pessoa incompleta. Mas eu sei que quando eu tô aqui, é só eu e meu Abba, é meu momento e dele. Tem até um dos louvores, né, que eu gosto muito, Pode Morar Aqui, que quando fala... Como é que fala, Lê? A parte do... Qual parte? Deu branco. Vamos dançar. É a melhor parte do louvor pra mim. É uma parte que eu sinto Deus pegando na pontinha da minha mão, assim, e me guiando, sabe? Ele que guia meus movimentos, guia meus passos. Então, é surreal. Não tem explicação. Deus pode te colocar de uma palavra de um homem onde disseram você nunca vai usar uma sapatilha e te levantar como líder do Ministério de Dança. É verdade. Não tem como não se emocionar, né? Falei para vocês, preparem o lenço. É lindo ver o trabalhar de Deus, né? Eu falo assim, o natural, ele é limitado, mas o sobrenatural de Deus não, né? Então, às vezes, o que a medicina coloca não é a palavra final, ainda tem a palavra de Deus, né? A palavra do nosso eterno para dar o veredito, né? E esse é o veredito final, a palavra final, a qual nós devemos confiar, né? Se Deus tem um propósito, irmãos, pode Nada ser... Nada vai te parar. Não é médico, o chefe dos médicos, cirurgião, professor de universidade,
pode falar não, mas se Deus tem um propósito, irmãos... Exatamente. Aquela palavra do médico. Igual o testemunho do meu sobrinho, né? Do João Vitor. O médico desenganou totalmente. Para honra e glória do Senhor Amém. Jesus, né? Ele está vivo, ele está se recuperando. Aqui. Em nome de Jesus. Menos estará aqui. Vai ser um convidado aqui. Esse vai ser um convidado do podcast, né? Sim, esse vai ser um convidado. Olha os lencinhos, gente. Já enxugaram as lágrimas. Gente, eu não canso de ouvir esse testemunho dela, porque me edifica também quando eu escuto ela falar isso, porque a gente namorava, então a gente não convivia junto. Também, né? A gente não convivia junto, mas eu já absorvi algumas coisas que ela sentia. E muitas vezes eu olhava para ela e via ela olhando para o Ministério de Dança com o olho brilhando e algo assim, eu quero. Até eu muitas vezes fui contra, né, amor? Porque eu dei ouvidos ao que o médico falava para ela do que para Deus. Eu falava, amor, você não pode. Nossa. Eu e falava, é difícil, né? Eu fico difícil. pensando assim, a pessoa ela tem um sonho, é muito difícil você... limitar o sonho de uma pessoa, né? Ou você apoia ou você não apoia. E quando você apoia é lindo, mas quando você não apoia, você pode matar a pessoa, não só o sonho, mas você pode matar o ministério dela, a questão até do psicológico dela, né? É um trauma que você pode gerar aí pro resto da vida. Se a pessoa não estiver firmada, ela pode se desviar da igreja, Exato. Não da igreja, né? Ela pode sair da igreja e se desviar dos caminhos do Senhor. Sim. Dependendo do jeito que a gente falar com a pessoa. Exatamente. Graças a Deus nós temos um Deus maravilhoso, um Deus ilimitado, né? Que Ele trabalha na impossibilidade. Né? A gente vê tanto testemunho e eu falo que o mesmo Deus que operou milagres, né, lá atrás, que está lá na Bíblia, é o mesmo Deus que opera milagre hoje. Né? E concluindo o seu testemunho, qual foi a consequência diante da medicina que você teve por estar dançando na casa do Senhor? Nenhum. Exato. Porque era o seu chamado. Deus te chamou para isso. Né? Então, ele mostra que não são as limitações físicas, né? que iria te impedir. Né? O que a medicina colocou. Ele tinha muito mais para transbordar na sua vida. Né? Isso é lindo. Muito lindo mesmo. Quando Deus tem um propósito, eu digo isso até pelo nosso casamento, né? Isso que eu ia falar. Vocês têm outro testemunho também para contar, né? Algo que a gente chora de lembrar, porque foi impactante. Não tínhamos nada. Não tinha. Na verdade, se vamos começar mesmo, tínhamos um dinheiro guardado há uns anos atrás. Tínhamos um dinheiro guardado e falou, acho que dá pra gente casar. No nosso pensamento, a gente tem tudo, a gente tira aqui, esse é o dinheiro do nosso... Percebam, a gente. A gente. Percebam tem no a gente, no nós. Nós temos, nós podemos. Meu Deus, vamos lá. E tínhamos um dinheiro guardado, falamos, esse daqui dá pra gente dar entrada num apartamento, uma casa... Esse dinheiro aqui dá para as alianças, esse outro aqui dá para isso e aquilo outro. Aí, de repente, 1 mês, 2 meses, né? Aí eu falei, nós falamos, vamos casar. A gente já tinha, presta atenção, quando a coisa não é de Deus, a gente já tinha marcado o dia da viagem, a gente tinha entrado no site para reservar a viagem e não tinha nem marcado o casamento ainda. Jesus! A gente tinha entrar no site para reservar. Ou seja, tava colocando a carroça na frente dos bois. E era nós e não era Deus. Sim. Até que no momento assim a gente... Peraí. 2 semanas depois, 1 mês, foi mandada embora. Foi demitida. Uau. Peraí. Vamos esperar só mais um pouquinho. Vamos ver, né? Vamos começar a orar antes de fazer o que a gente está fazendo. Vamos orar, né? Aí eu já fechei o coração. Opa, vamos esperar. Esperamos. Foi mandado embora do serviço. E agora?
E o dinheiro que nós tínhamos Foi que nem água, gente. foi que nem água. Porque Foi que nem a gente água. tinha, Deus nós, do céu. o primeiro emprego seu, nós tínhamos feito... a gente começou a gastar sem limite. Deus do Foi céu, fazendo finanças. Casais, prestem Finanças. atenção nas finanças. Experiência própria aqui, Experiência própria. Começamos a gastar, ela foi mandada embora, fez dívida, tem que pagar. Meu Deus. Não era tipo dívidas exorbitantes, mas picadinho, picadinho, é um vai débito indo de 20 dinheiro. aqui, um de Você nem 20 vai aqui, você É. acabou. Vai indo pelo ralo. O dinheiro que nós tínhamos... E vocês tinham dado entrada em alguma coisa do casamento? ou Ainda não? não. Ainda não. No momento, na hora eu falei, amor, vamos esperar um pouco. Não sei, eu tô com o coração meio fechado. É, não, que eu falo assim, de repente, vamos fazer, vamos começar a pagar então um buffet, né, floricultura, essas coisas assim, e aí cair numa situação dessa, você... E agora? E agora? A gente tem que pagar, né, tem esse compromisso, assim. É. Aí paramos, ela foi mandada embora do serviço. Pouco tempo depois você conseguiu outro serviço, né? Um tempinho depois. demorou um uns tempinho, amor. 4. Não, demorou mais. Demorou um pouquinho mais, não Demorou e quando eu arrumei outro emprego, eu tava lembro. estagiando. Era estagiária. Então, não era CLT, não era nada disso. Então, era o salário Aí, suadinho. vamos deixando Bem. rolar o ano passar. Exprimido. Passou mais um ano, passou outro ano. Passou todos os anos. Passou vários anos, né? Pra quem não sabe, depois de 8 anos namorando, casamos, né? Depois de 8 anos. Glória a Deus. Mas é difícil, 8 anos namorando. Não namora, crente. Não namora. Viu? Tem alguém. Fica a dica. Não namore Os muito bastidores. tempo. Né? Tá? Não que tenhamos caído, não é isso, mas é muito difícil, irmãos. Crente não foi feito pra namorar. Namora um tempo, Casa. Namora em casa. porque é o primeiro ministério. Sim, Deus propôs, é o da família. verdade. Então eu sempre falei pra ela, amor, acho que quando a gente casar, as portas vão se abrir, porque vamos dar início ao nosso primeiro ministério, Sim. que vai ser o casamento. Dali pra frente a gente vai começar realmente. E voltando ao assunto do casamento, passou os anos, ela começou a fazer faculdade, veio a pandemia. Nossa, foi mesmo. Veio a pandemia, aí não adiantou nada, fez o quê? 3 meses de faculdade? 3 meses de faculdade, começou a não diminuir o valor e ter menos aulas. Aí foi apertando. Nossa. Passou mais um ano depois da pandemia, chegou o dia assim, quanto que a gente tem na conta, assim? Nada. Vamos casar? Vamos casar? Deus do céu. Aí eu comecei a falar... Olha a fé. Eu falei assim pra amiga dela, na verdade, né? Vai descobrindo pra mim que nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus, Deus colocou no meu coração. Aí eu comecei a conversar com a amiga dela, vai puxando algo, se eu queria fazer uma surpresa. A numeração de aliança dela, o tipo de aliança que ela gosta. Porque se eu falar, vai dar na cara. Aham. Dedo de batata frita. Dedo de batata frita. Aí ela foi. No que ela foi, a minha resposta já não foi algo que eu não queria. Porque ela a Bia já deu balde de água fria. Falou, não quero casar agora não. Meu Deus. Não quero casar, quero tirar minha carta, quero fazer não sei o que lá. Não tem casa, não quero casar não. Ela falou isso pra mim, e a amiga veio falar pra mim. Aí, Não, falei pra você. você falou primeiro pra ela, depois você falou pra mim. Aí eu já comecei a ficar nervoso e soltei. Começou a soltar um monte de coisa em cima dela. Enfim, depois de muita discussão, sentamos. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso que a gente quer? É isso que Deus quer? Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. Uhum. Vamos ir aos poucos. A porta abriu de cá, a porta abriu de lá. Irmãos, se a gente for parar para contar detalhes, né? Não tínhamos nada. Teve a época que a gente quis, nós tínhamos um dinheiro bom guardado. Não era exorbitante, mas era um começo. Sim. E quando a gente decidiu realmente casar, nós não esperávamos o que estava acontecendo, o que estava para acontecer, mas nós decidimos dar o primeiro passo. Uhum. Nós pegamos a palavra que o pastor Vair falou, irmãos, ponha o pé que Deus vai pôr o chão. Assim com o templo que está sendo construído Amém. da Glória a CBR. Deus. E nós pegamos isso para nós. Vamos pegar. Vamos começar devagarzinho colocando os pés. Opa, a porta abriu de cá, a porta abriu de lá. E não No é a começo porta assim. foi um pouco difícil, Foi. né?
Porque a gente é carne, né? A gente vai falar, como que eu vou fazer e isso? falar para as pessoas também, que muita gente falou que não era a hora. Irmão, 8 anos namorando, tá como é que não era não? Você tá muito novo. Vai viajar, vai fazer isso. Vocês estão porque na verdade os amigos, né? Exatamente, vocês vão casar, vocês vão ter filho daqui a pouco. Vocês não vão curtir nada. Vocês não vão curtir nada. Vocês é crente ainda, já não curte mais, não vai pra festa, não vai pra... Você já é crente, vocês não curtem, vai casar e que vai perder tudo mesmo. É verdade. Foi isso que a gente mais ouviu. Até de pessoas próximas, assim, falaram pra gente que não era hora. Só que nós sentimos que, assim, aí outras pessoas já falavam, não, você está certo. O próprio pastor Evair falou assim, olha, eu quero que vocês casem, porque nós temos planos para vocês aqui. Sim, então vai ser algo importante para vocês. E não tínhamos nada, irmãos. Decidimos casar, fomos atrás de algumas coisas, algumas portas fecharam, tivemos algumas dificuldades aqui, outra ali. As portas não se fecharam, Deus fechou algumas para abrir outras maiores. Verdade. Então não ganhamos assim. Nós ganhamos tudo quando decidimos casar. Ganhamos tudo, nossa casa tá lá. O mais importante foi a nossa casa. Nós ganhamos uma casa, assim. Quando nós decidimos casar, não tínhamos nada. Quando nós fomos atrás, Deus foi abrindo, escancarando portas onde Deus foi presenteando, né? Ninguém imaginava do que a gente ia conseguir. Foi mais do que nós imaginávamos, muito mais do que nós imaginávamos. Quem não tinha nada começou a ter várias coisas. Nossa casa está mobiliada com coisa que a gente ganhou, usando de presente que a gente ganhou. Não é por nada não, mas é um brinco. A casa de vocês é linda. Obrigado, gente. Vocês Obrigada. A gente também, logo que a gente casou, tinha cama, fogão, geladeira. É o básico, né? Era o básico. Depois jantava sentado no chão com o prato na mão. Assim. Depois vai aos poucos. Foi acontecendo coisas durante a nossa decisão de casamento que pessoas duvidaram e falou, eu não acredito nisso. O próprio pastor falou pra gente, vocês estão pagando só isso num buffet. Não é possível. O pastor colocou medo na gente. Colocou medo na gente, porque vocês estão pagando só isso num buffet para 120 pessoas. Só isso. Um buffet que custaria 10. Sua amiga pagou quanto? Não sei quantos mil pagou no buffet. Melhor deixar em off. Melhor deixar em off. E nós pagamos 3 mil reais no buffet para 120 pessoas. Gente, foi um presente de Deus. Exatamente. É o sobrenatural de Deus. Betinha, se você estiver assistindo, você, muito obrigada. A Thaisa, muito bom, viu? São crentes. Parabéns, a comida estava ótima. Estava muito boa. Não tivemos uma reclamação de não ter comido mais. Gente, pessoas são crentes. Deus colocou através do meu serviço essas pessoas na minha vida. Amém. Que nos abençoaram, foram maravilhosos. Comida, não tivemos nenhuma reclamação. Não, foi tava tudo gostoso. Maravilhoso. E o pessoal muito simpático. Muito. O pessoal é crente, né? Crente. Gente, Deus foi tão bom com nós que até a nossa lua de mel Deus deu do bom e do melhor pra gente. Olha que bênção. Não, o testemunho do carro, por exemplo, o carro, eu fui pegar o primo, o seu primo foi dar o aluguel do carro pra gente e eu coloquei lá o mais barato, que era um Gol, um Uno, assim, que é o que eu gosto de Gol, eu queria dirigir esse, um Fiatzinho, um Palhinho. Na hora que a gente chegou lá, a gente não tem esses, a gente vai dar um brinde pra vocês. Uau! Pegamos uma HB20S do ano 2021 zero. Nossa! Gente! Aquele carro maravilhoso. Olha de novo ainda, gente. Novo. Painel de avião. Tinha um selo, o painel tinha aquele selo de novo. Eu querendo arrancar o selo que nem podia. Gente, foi algo assim. Controla esse Bia. Nossa viagem, a gente nem imaginava ir pra Campos, assim, e foi tudo. Foi Deus surpreendendo, Foi Deus né? purinho, porque Foi nós Deus. não íamos viajar. Não íamos Olha viajar isso. porque o nosso orçamento não bateu. Não íamos nem fazer a gravata. Exatamente. Dani, Maiara. Muito obrigada. Né? E aí no domingo a gente acordou, a gente não vai fazer nada, que não sei o quê. E tudo que a gente procurava precisava do passaporte sanitário, essas coisas. E a gente estava bem desanimado. E a gente tinha comentado de Campos, só que era muito longe. É muito longe. É muito longe. Uhum. E a gente falou assim, não, o dinheiro que a gente vai gastar indo, vindo, não vai compensar.
E nos 45, né? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, num domingo. Num domingo. Ligamos pro hotel, né? Conseguimos fazer reserva. Não precisava de passaporte nem pra entrar. Não precisava de nada. Bora, partiu. E aí a gente, deu certo. E então a chuva? Vamos. Nossa, Chuva, foi gente. mesmo. A gente tava virado do chovendo. casamento, de sábado pra domingo. A gente pegou pista, tava chovendo. E Meu uma chuva Deus. que Deus não dava. Eu não tava aguentando ficar com o olho aberto. Eu já tava Ela viu os guarda-reis assim, da pista, assim. Eu já comecei a ver farol, as coisas. O farol dos carros, assim, tinha os postes assim, o farol bloqueava quando a luz não atravessa, assim. Luz. Ela falava... O que você falou? Por que o carro tá piscando? Tá dando farol alto assim. Não, tá passando o carro assim. Gente, eu não tava... É o sono. Eu tava com muito sono. Ela viu uma árvore e falou, nossa, quanta fumaça. Era árvore. Jesus! Bem parecido. A função do copiloto é o quê? Conversar com o motorista. Exato, seja qual for o Melhor nem entrar em assunto. detalhe. Gente, resumindo. A gente tem só muita Deus. história de viagem. Essa vai Deus pra um outro do episódio. céu. Só Deus. Gente, só a explicação que a gente pode dar do nosso casamento foi Deus. Porque a gente começou a falar, vamos pagar aluguel, o importante é casar e ter um lugarzinho pra gente casar, pra gente poder viver, né? Morar, não depender mais dos pais, porque casamos. Quem vamos casa morar. quer casa. Quem casa quer casa. Vamos morar, pagar o aluguel, fomos atrás de... Entramos em sites de imobiliária e vamos atrás de aluguel. Aí aconteceu, meu avô comprou, deu a casa pra gente viver. Glória a Deus, agradeço a vida dele. Minha Deus mãe abençoe. me ajudou. E foi um presente de Deus, porque foi algo assim, não tenho o que falar. Nosso casamento, os mínimos dos mínimos detalhes, o dinheiro que nós ganhamos, que nós não íamos fazer, acabamos fazendo a gravata. Sim. Gastamos tudo na viagem que a gente não tinha, a gente não ia viajar, gastamos, Foi recebemos bênção. e gastamos assim. Então, Foi bênção. foi o Tudo casamento, providência. assim, a gente ainda falou, nossa amor, foi tão simples, mas foi muito mais do que a gente imaginou. Mas estava muito gostoso, muito gostoso. Eu falo assim, é na simplicidade que você se sente mimado por Deus. Porque quando tem muita coisa, você não vê os pequenos detalhes que Deus preparou. Gente, e outra coisa, se vocês precisarem de qualquer coisa, assim, tem Elaine, porque a pochete, a necessaire que a gente fez que ela fez de brinde pra gente, Deus sabe a correria que foi no pré-casamento. Não aconteceu nada aqui, foi detalhes, corta aí depois. E não levar... Debaixo de chuva. Nossa, Nossa, foi mas engraçado foi. aquele Aquele dia foi muito engraçado. Não deixa molhar. Porque como a embalagem, né, que eu faço, a embalagem de presente é papel craft, molhou, acabou. Aí eu falei, ai meu Deus, aí vamos levar, vamos. De repente, pá, chuva. Guarda. Nós agradecemos também porque a gente foi levar na ser casa nossos padrinhos, né? Aceitaram ser nossos padrinhos de casamento e nos abençoaram muito. Imagina. A garrafa de café também. Nossa, café. A garrafa de café tem um propósito. Você sabe. Tem um propósito aquela garrafa. É as vigílias, né? É as vigílias. Deus Mas usou bênção, muitas pessoas para nos bênção. abençoar, inclusive vocês. Amém. Nós queremos aqui agora no podcast, assim, em público, agradecer pelo carinho de vocês com a gente. Não fala muito não, nosso casamento, como nossos líderes de jovens. Amém. Detalhe, depois que eu casei, eu fui mandado embora do serviço. Pra quem não sabe, Deus tem um propósito nisso também. Amém. Meu patrão fechou aqui, foi pra São Paulo. E agora que a gente casou, e eu desempregado. Aí bateu a dúvida, irmão. Aí esqueci... Por um momento eu esqueci o que Deus fez no meu casamento e deixei a dúvida entrar. Não sei o que eu faço, procurei ajuda da nossa liderança, eles totalmente abertos para nós, nos ajudaram, deram palavras de apoio. Amém. Nós somos gratos à vida de vocês. Amém. Que Deus possa abençoar, capacitar vocês. Amém. Nós estamos aqui para servir. Verdade. Né?
pode contar com a gente. Glória a Deus, hoje eu já estou empregado de novo. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Obrigado, Gustavo. Deus sabe de todas as coisas. E não era a hora, recebemos uma proposta. A Elane conversou muito comigo referente a dardos e setas que o inimigo lança na nossa vida. Recebemos uma proposta, entre aspas, assim, pra gente ir para São Paulo. Era uma proposta para tirar do propósito. Proposta para tirar do propósito. Verdade, bem colocado. Não troque propostas por propósito. Desculpa. Não troque propósito, propósito por pela proposta. Desculpa. Exato. Corta lá, né? Aí você sabe que não, né? E Deus falou comigo, muito auxílio deles, da Elaine e do Leandro, muito auxílio dos pastores, conversaram muito com a gente. E não era vontade de Deus, recebi a oportunidade, eu e ela acabamos de casar para ir para São Paulo. Você vai viver numa cidade que você não conhece, viver uma vida que você não sabe. Família longe. Sim, família longe. Enfrentando novos desafios. Exatamente. Uma então, cidade grande. E olha que a proposta, principalmente a proposta de salário para vocês dois, né? Era muito atrativo. Então eu falo assim, o diabo, ele não vem para brincar. Exatamente. Ele vem para seduzir e tirar aquilo que Deus tem para sua vida. Muito cuidado com o que a gente vê. Porque quando a gente está numa dúvida, qualquer coisa que a gente vê, a gente absorve e fala que é de atrativo, Deus. Né? Exatamente. Eu passei por isso, porque no dia que eu recebi uma proposta, nós passamos. No dia que eu recebi a proposta, eu entrei no Instagram e no WhatsApp e vi uma mensagem assim que devemos viajar pelas nações Mas desculpa te cortar, você tocou nesse assunto. Eu lembro quando nós fomos conversar com o pastor e ele falou, né? Não tem como você conciliar. Exatamente. O evangelismo com o seu trabalho. Principalmente numa cidade que você não conhece. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque confundimos. Exatamente. Nosso desejo de querer levar a palavra. Falou, já que é de Deus, já que é nosso desejo, é Deus que está falando. Já que abriu uma porta de emprego. Abriu a porta pra gente ir para outra cidade, vamos evangelizar lá. E como não é que a gente vai num lugar que a gente assim não conhece e tem que misturar trabalho com evangelismo? Não tem como. Eu lembro que, falando nisso, quando eu assumi o Ministério de Dança, foi essa época que eu fiquei desempregada. Uma semana, um mês depois, eu fiquei desempregada. E ali Deus começou a tratar, começou a trabalhar. Então, é muito difícil você conciliar o ministério com o seu trabalho. É verdade. Então, glória a Deus. Hoje nós vemos as coisas que passaram. E sabemos que Deus tem um propósito, tudo nós tiramos um ensinamento. Então, não troque propostas por propósito. Isso. O propósito que Deus tem na vida de cada um é o contrário de novo. Eu errei de novo? Não troque. Não troque o seu propósito por propósito. Gente, desculpa. É que eu tô um pouquinho só. Mas você entendeu o sentido que eu quis falar, tá? Todo mundo entendeu. Não vale fazer piadinha depois, tá? Vale sim. Tem um ensinamento em tudo. A gente brinca, mas eu falo assim, a palavra de Deus, ela é muito clara. E tudo aquilo que envolve no seu coração, que traz uma perturbação, não vem de Deus. Exatamente. Né? Então, você lembra que eu falei para você, se está tirando a sua paz, tirando a paz da Bia, não vem de Deus, porque Deus traz paz, Ele traz calma, Ele traz luz, não traz confusão. E quando o Gui recebeu essa proposta, ele foi falar para mim, aí meu coração já fechou, né? Porque pensamos que seria algo temporário. E aí começamos a falar aos poucos, né? Primeiro para uma mãe, depois para outra mãe. E já começou a gerar uma certa contenda ali. Uma contenda em família, exatamente. Aí a gente, mesmo assim, insistimos, né? Ouviu o não de todo mundo e mesmo assim estava insistindo em alguma coisa. Tinha que ouvir o não do pastor. Gente, outra coisa.
deem ouvidos à sua liderança. Não, é muito importante. A liderança. O Leandro e a Elaine estão aqui. Eles pagam um preço pela nossa vida. Eles têm uma vida de oração por nós. Eles oram por nós. Eles dobram os joelhos. Eles choram por nós. Amém. Então, deem ouvidos, porque eles não vão dar uma direção para nós que não seja do Espírito. Verdade. É verdade. Eles são nossos líderes, então eles pagam um preço por nós. Deem ouvidos à liderança. Deem ouvidos aos pastores. Os pastores também pagam um preço por nós. Sim, bastante. Os nossos pastores choram muito. Deus cobra muito deles pelas nossas vidas. É verdade. Então, deem ouvidos à liderança, a pastoreado, principalmente. Tá? Não escutem outras pessoas, não deixem ser influenciados por outras pessoas, porque eles são a nossa liderança e eles têm um direcionamento de Deus para nós. Amém, amém, verdade. Eu falo assim, Deus vai conduzindo nessa situação. Exatamente. Gente, vamos encerrar. Infelizmente. O papo tá bom, eu prolongaria muito mais, mas... Querem conversar mais aí, vamos fazer uma vigília aí todo mundo. É verdade. É bênção, gente. Vigília é bênção. Gente, eu creio que esse vídeo vai chegar longe, vai chegar no Maranhão. Em nome de Jesus. Meu pai, tamo junto aí. Deus possa te abençoar. Eu sei que Deus tem um propósito na sua vida, na vida do meu irmão que nasceu agora. E em nome de Jesus eu creio que vai chegar muito longe. Amém. O podcast Marcados. Em nome vai de ser Jesus. marcado essa nação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente agradece, né, pelo convite que vocês aceitaram e gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem ou de repente algum louvor que vocês marcou vocês e falou, escutam esse porque mudou minha vida. Pode morar aqui, sem dúvida. Pode morar aqui. Começo de conversão, qual que é? Começo de conversão é ouvir o teu falar. É ouvir e chorar mesmo. Chorar de derramar lágrimas. O meu é igual eu tava falando antes, quando eu misturava alguns louvores com música do mundo, assim, quando eu tava no processo de conversão, mas um louvor que eu escuto até hoje, desde um dos primeiros louvores que eu ouvi, até hoje, que me toca, que eu choro, o que tua glória fez comigo. Nossa, esse é forte. Gente, esse louvor é impactante, então... Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Essa modinha passada. Nossa, meu Deus. Fica a dica. Isaías 6 também é um louvor que eu choro. Os dois louvores que eu escuto direto, que esse aqui já até reclama às vezes. O que tua glória fez comigo, Isaías 6. Inclusive, rapidinho dar uma passagem, Isaías 6. Fala do processo da purificação de Isaías. O processo de purificação ele é doloroso. Isaías foi queimado. Um anjo queimou os lábios de Isaías porque ele confessou. Lembra que eu tinha falado da confissão? Sim. Ele confessou que ele era um homem de lábios impuros. Como Deus queria usar ele precisava ser purificado. Sim, e a partir do momento que ele confessou, ele teve um arrependimento genuíno, teve um quebrantamento, e aí Deus veio e tratou ele. Foi mesmo. Se você é um homem de lábios impuros, você se confessou, vou te purificar. Deus um anjo pegou uma brasa do altar, queimou e purificou os lábios de Isaías. Imagina algo te queimar. Meu Deus. Doeu, porque aquilo foi físico. Sim, aquilo não foi físico. Uhum. Deus queimou os lábios de Isaías. Ali foi purificado. E é uma passagem que me toca muito. E a partir dali, Deus fala assim, quem enviarei? Quem enviarei? Nossa, é forte, hein? Acho que Deus fala assim, então, Isaías, a quem enviarei? Então, né? Então. Tipo a Dani precisa de uma líder, viu? Mais ou menos uma isso. líder. A quem enviarei? Aí, Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Deus tinha um propósito, um chamado na vida do profeta Isaías. Houve um processo de purificação, leva a dor. Mas eu creio que essa dor é curado para que ele foi curado para que ele possa curar e ministrar na vida das pessoas. Então, se está doendo um processo de purificação, pode ficar tranquilo que
algo enorme Deus tem na sua vida. Amém, amém. Alguma mensagem? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui gravando, né, que a gente tem a equipe nos bastidores, né, que tem sido bênção também, aos nossos convidados, né, através das vidas que têm sentado à mesa conosco, muitas outras vidas têm sido alcançadas. Né? Por isso que eu pergunto, qual é o seu testemunho? Todos temos um testemunho. Né? Porque todos têm um testemunho e às vezes a pessoa que está ali do outro lado precisa ouvir aquele testemunho para que a fé dela seja edificada. Exatamente. Né? Então, agradecer a Deus essa oportunidade que Ele tem nos dado. Né? Agradecer a cada um que tem acompanhado o nosso canal, que tem compartilhado, né? Nos ajude a levar a palavra do Senhor a outras vidas que estão necessitando. Esse é o nosso papel, multiplicar a palavra do Senhor. E nós temos vividos testemunhos, né? Não só aqui na CBR, Parque dos Servidores, mas o avivamento está vindo nas igrejas. E Deus tem operado grandes maravilhas. Fiquem atentos, abra os seus ouvidos e deixa Deus falar contigo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Exato. Bom, agradecemos mais uma vez pela sua companhia conosco aqui. Se você tem vontade de se interessou e quer sentir esse abraço que a nossa igreja tem, venha nos visitar. A gente fica em Ribeirão Preto, no endereço na Ermelina Henrique Sandrin, no Parque dos Servidores, número 210. Nós temos culto de oração às quartas-feiras, às 20 horas. No sábado, às 20, nós temos os jovens, culto dos jovens. Não lembrem do culto de jovens, que todo mundo aqui teve uma experiência no culto de jovens. Exato. Todos temos. No domingo, às 9, nós temos estudo com café. E no domingo, às 18 horas, tem o nosso culto principal com os pastores, com os ministérios todos, o culto da família. Então, venha nos conhecer. Se caso você ainda não é inscrito e esse vídeo chegou até você, se inscreva no nosso canal. A gente está tentando postar frequentemente alguns vídeos, né, os cortes dos convidados. Compartilhe, a gente tem as redes sociais também que vão estar aparecendo para você na tela. Também vai estar na descrição do vídeo. E espero que você tenha sido tocado por algum dos testemunhos, por algo que foi falado aqui. E que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, dia, tarde, não sei onde você está, mas que Deus abençoe a sua vida. Só para lembrar, as inscrições estão abertas no Ministério de Dança, né, amor? Estão abertas. Ministério de Dança, CBR, Nação da Cruz. Nação da Cruz. Amém. Se inscreve lá, entrega o currículo lá pra Bia, lá. As meninas. Beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.